Beleza, obrigado, Thaís. Meu microfone. Já adicionei o Santiago aqui. E, Tudo bom? ó, só não veio a imagem, Santi, mas está aguardando aqui. Tá. Daqui a pouco aparece. Pelo menos eu não estou te vendo. Eu não sei se o pessoal está te vendo. Coloque aí no chat, por favor, gente. Se vocês estão vendo o Santiago. Eu tô te vendo bem. Tá bom. Não que isso seja grande coisa, né? Mas, O que falar de mim, então? ó, acredito que estão te vendo também. Só eu que não estou te vendo. Beleza. Agora, o porquê eu não sei. Mas, de Pois é, todo modo, que a quer que gente eu saia e pode. volte? Pode ser, eu vou te adicionar de novo. Vamos ver. Pessoal, tivemos um probleminha técnico e eu acho. Eu vou encerrar e vou começar de novo, tá bom? Porque eu não consigo mais incluir. Ah, agora deu. Beleza, vamos ver se vai dar. Ah, agora sim. E aí, Santi? E aí, tudo bom, Thiago? Tudo bem? Tudo. Tudo certo. Então Estão me ouvindo bem? Vamos, Oi? Estão me ouvindo bem? Você- Eu tô. Nossa, o Tá. pessoal acho que também, porque o pessoal já tinha colocado ali no chat que estava tudo certo. Vamos iniciar porque a minha experiência com lives tem mostrado que uma hora passa voando. Voando. E não tem jeito. Corta e acabou, né? E não tem jeito, corta e acabou. Só se começar de novo, né? Mas aí o pessoal teria que entrar novamente. Mas assim é bom porque daí a gente limita em uma hora e fica bom para todo mundo. Beleza. Bom, pessoal, hoje eu converso com o Santiago Herdo, meu amigo há alguns anos já, desde o do início aí da Reviewer. Sempre disposto a contribuir lá no IFSC, que eu acho que há uns 3, 4 semestres, que, que 3, 4 turmas, né? Nossa turma é anual, que ele vai anualmente lá palestrar. Temos um contato muito próximo por trabalharmos questões muito complementares e, e como não foi possível levá-lo nas minhas aulas, como as aulas estão sendo executadas por aqui e pelo nosso sistema, convidei-o para a gente conversar um pouquinho sobre a gestão da qualidade, que é o meu campo de pesquisa e de trabalho, e reputação online, que é o centro, a essência da Reviewer, que é a empresa onde o Santiago é CEO. Santi, então, olha, eu marco minha presença aí que está 100%. Isso aí, Valéria. Não é nem aluno e está 100% nas lives, né? Mas também, né, cara, tá todo mundo em casa isolado, não tem o que fazer, vamos ouvir gente boa, né? Não eu, quem eu tô trazendo, né? Então, Santi, eu não sei se tu queres fazer uma apresentação inicial da Reviewer, ou deixa isso para o final, mas eu Sim, acho que é vamos. interessante falar no começo e no final, tem que fazer a promoção, Não precisa. é aquilo que a gente sempre fala, é importante valorizar o que é daqui, é importante valorizar as ideias que deram certo, que saíram daqui. Eu estou tendo gente do turismo do Brasil inteiro nas lives e acho bacana a gente falar da Reviewer porque é um negócio nosso, é um negócio daqui e tu merece esse reconhecimento. Obrigado. E aí depois disso a gente pode, eu fiz um roteirinho aqui para a gente conversar, obviamente que tu vai falar muito mais que eu, mas eu vou te direcionando aqui para tu dares o teu conhecido show.
Tá. Santiago eu conheci em 2016, eu acho. Foi, né, Santi? Isso, No Seminário exatamente. Brasil Bem no Expange, comecinho da review. no Seminário Brasil Expange de Inovação Tecnológica no Turismo. A review era uma ideia Participei. até. A gente trouxe a gente trouxe não, a gente criou o seminário, o professor Bis, né? E, e eu participei da organização do evento e aí tinha uma palestra no evento sobre o Turqual e o Santiago apareceu lá não somente por causa do Turqual, mas por causa do evento e nos conhecemos lá. Então, desde 2006 a gente tem um contato muito próximo, né, Santi? O Santiago nos auxilia nas nossas pesquisas sempre, coletando os comentários e fizemos trabalhos em conjunto também. E isso é muito bom para o ecossistema aqui de Florianópolis, né? E a gente consegue, de certa maneira, fazer uma relação importante entre academia e mercado. No caso do Turqual, método acadêmico, do Turqual método de consultoria e a review. Então, Santi, se queres fazer uma apresentação Vou aí da lá review, depois a rapidinho, gente que começa. nós já comemos 7 minutos já da nossa live aqui. Mas, pessoal, meu nome é Santiago, então, né, como o Thiago já apresentou, eu sou o fundador da Reviewer. A Reviewer é uma startup aqui de Florianópolis. A gente começou realmente em 2016, mas de fato, em 2017, quando a gente conseguiu uma vaga de incubação ali no MidTech, né, na CAT. E aí, realmente, aí foi quando começou a jornada da Reviewer, né? E a Reviewer, de maneira bem objetiva, ela é um software para gestão de reputação online, né? De negócios locais, né? De estabelecimentos físicos, né? Então, basicamente, o que a gente faz é coletar avaliações online na internet, de canais de busca e de OTAs também, né? Para o lado da hotelaria. Então, a gente coleta dados do Google Meu Negócio, do TripAdvisor, do Booking, e por aí vai, né? Do Facebook também, das recomendações do Facebook e tudo mais. E a gente consolida todos esses dados num único local para que a empresa, o hotel, o restaurante, o shopping, enfim, o que for, possa fazer a gestão dessas avaliações com foco na melhoria da reputação online de cada um dos seus locais, né? Então, basicamente, assim, de maneira resumida, é isso que a gente faz. E, obviamente, a gente está num momento delicado, singular, né? Porque quase 70, pouco mais de 70% da nossa base de clientes, na verdade, está relacionada a segmentos que estão extremamente atingidos, né, pela crise toda. Então, você pega, por exemplo, todo o ramo de hotelaria, turismo, shopping center, né? Então, são ramos que estão sofrendo bastante com isso, né? Restaurante também, né? E a gente tem bastante cliente nessas áreas, nesses segmentos. Então, a gente está, sim, também sofrendo em paralelo com isso, sofrendo pelo cliente, que a gente fica super preocupado com o cliente, e, ao mesmo tempo, sofrendo como empresa, porque acaba tendo renegociações de contrato, suspensões, enfim, tudo isso, né? Então, é um momento de se reinventar, de entender a situação e de se preparar, se ajustar para que isso vai passar, não tenho a menor dúvida que vai passar, e quando passar, a gente poder estar pronto para retomar e continuar a nossa jornada, né? Mas é basicamente isso que a gente faz e obrigado, Thiago, de novo pelo teu convite, cara, não tem como, adoro os teus convites, para mim é um grande prazer estar aqui com vocês conversando e tomara que eu possa contribuir para todo mundo aí com um pouco de conhecimento e ao mesmo tempo também aprender, porque a gente sempre aprende também, né? Show. Santi, eu fiz uma live segunda-feira com o professor André Perinotto, lá do Piauí. Uhum. O campo de pesquisa dele tá dentro da comunicação e da comunicação digital. E nós ficamos hipotetizando possibilidades de trabalho dos equipamentos turísticos nesse período de ociosidade, onde Uhum. eles não vão oferecer o seu serviço essencial e o que eles poderiam fazer para quando retornar, não à normalidade, mas quando reabrirem os seus negócios novamente, Uhum. uh, terem um diferencial competitivo, né? E aí a gestão da reputação online foi comentada, porque são dados que eu já tenho, dados passados que eu já tenho nas minhas plataformas, Uhum. dados passados com a voz do cliente,
Sim. Então, eu não preciso ficar enchendo o saco do cliente, perguntando coisas. Uhum. Dados passados de quem consumiu o meu serviço, de quem gostou e não gostou, Uhum. dizendo do que gostou e do que não gostou. Perfeito. Então, a gestão da reputação online, eu considero que é uma das ações que não deveriam parar nesse período. Uhum. Os empreendimentos turísticos, os equipamentos turísticos deviam coletar as informações, analisar essas informações, verificar os atributos, os indicadores em que o empreendimento está muito bem e trabalhar campanhas de promoção, de marketing a partir desses atributos que estão bem. Perfeito. E os atributos que estão negativos, eu ter um tempo para gerenciar esses atributos negativos e quando reabrir, eles não estarem mais negativos, ou pelo menos estarem menos negativos. Perfeito. Então, a partir da nossa conversa lá, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre esse processo de gestão da reputação online, Uhum. de onde ele começa e por que ele é feito, onde ele vai terminar. Perfeito. Tiago, eu não poderia concordar mais contigo com tudo que tu falou. Eu até publiquei um artigo na semana, acho que na semana passada ou retrasada, justamente falando sobre isso, né? Como as empresas nesse momento, mais do que nunca, elas têm que aproveitar esse momento que elas estão paradas, né? Vamos dizer assim, suspensas, paradas ou com movimento muito reduzido, para para revisitar, né? Esses comentários na internet e buscar trabalhar de uma maneira mais aprofundada neles, né? Porque às vezes a gente não tem muito tempo, né, de dar conta de tudo, enfim, né, de resolver tanto problema, enfim, a gente não tem muito tempo, né? O dia a dia nos consome, né? Mas agora, como a gente está com mais tempo, de certa maneira, né? Vamos tirar só o deslocamento que a gente tinha para ir trabalhar não existe mais, né? Então já isso já se ganha algumas horas no dia. Eu E acho aqui em que as Florianópolis, empresas mais ainda. exatamente. Então, eu acho que as empresas, principalmente as que estão relacionadas com turismo e tudo mais, que tem um grande volume de avaliações, então eles têm um grande histórico de avaliações, elas sim deveriam fazer um trabalho em cima disso nesse momento, para ir fazer exatamente o que você falou, né? Pegar, ler avaliação por avaliação, entender caso a caso e tabular tudo e verificar o que as pessoas mais reclamaram nos últimos 3 meses, por exemplo, né? Não precisa também ser algo muito longo, mas vamos dizer assim, pelo menos pegar aí dezembro, janeiro e fevereiro, que foram meses de alta temporada, por exemplo, e trabalhar em cima dessas avaliações, identificar os pontos negativos, identificar os pontos positivos e atuar em cima disso para se preparar para o retorno. Né? Concordo 100% com o que você falou. Onde começa o processo de reputação? Eu te diria, ele é um ciclo, né? Na verdade, né? Ele gira, né? Então, ele é difícil, é quase como ovo a galinha, sabe? Onde começa, né? Não sei te dizer exatamente, mas vamos supor que eu acredito que no momento que o consumidor está buscando por um local, esse momento ele é chave no processo, né? Então, nesse momento, as empresas, vamos falar aqui de hotelaria, já que a gente fala mais de turismo, né? Hotelaria, atrativos turísticos e restaurantes, vamos supor, tá? Mas assim, no momento que o consumidor está buscando por um desses negócios, por um desses locais, você ter uma boa reputação é fundamental para sair na frente, né? Para ser o local escolhido, né? Então, e a partir disso, você atrai o consumidor e você precisa também, no momento que ele vai lá experimentar o teu serviço, comprar o teu produto, o teu serviço, você precisa corresponder com a expectativa que você gerou naquela pesquisa que o cliente fez sobre o teu negócio, né? Porque, vamos lá, você tem ali a pessoa, o consumidor, o cliente te escolheu porque você tem uma boa reputação, porque as pessoas estão elogiando bastante, tem alguns pontos que elogiam mais do que outros, enfim. No momento que ele te escolhe e vai até um local, ele gera uma expectativa para ir até o teu local, né? Ele recebeu inputs, né, de outros clientes que estiveram, que compartilharam a experiência deles ali na internet, então ele gera essa expectativa. E nesse momento é muito importante atender essa expectativa, né? Porque uma falha de atendimento de expectativa acaba gerando review negativo e acaba, enfim, atrapalhando o processo todo, né? E um ponto importante, então, assim, é no momento que ele está buscando, é no momento que ele está consumindo o teu produto, o teu serviço, né?
E depois tem o momento do feedback. Então, você precisa você precisa ter ações para gerar esse feedback, para ele te dar esse retorno, de preferência de maneira pública, né? De preferência de maneira pública, e você está, que é um ponto fundamental, muito preparado para atender esse feedback, para responder esse feedback no momento que ele aparecer. Porque eu costumo falar, né, quando eu dou palestra, enfim, quando eu converso com as pessoas, que a cereja do bolo é responder o feedback do cliente. Essa é a cereja do bolo, né, do processo todo. Porque quando um consumidor, um cliente, gera um review, faz um review, você pode ter certeza, ele está esperando uma resposta, né, do estabelecimento. E ainda mais se ele fez um review negativo, né? Ainda mais se ele fez um review negativo. E eu sou super defensor do seguinte, que não existe review negativo. Existe review mal atendido, entendeu? Isso sim. Porque se você pegar um review negativo e atender corretamente, pensando que você não está respondendo só para o consumidor, o cliente que fez o review, mas você está respondendo para milhares de pessoas que vão ler aquela tua resposta, e você responder corretamente, você transforma aquela situação numa situação positiva, né? Porque é impossível agradar todo mundo o tempo todo. Agora, o que você precisa mostrar publicamente é que você resolve o problema, né? Então, isso é um ponto principal, eu acho. Show. Santi, na primeira live que eu fiz com a professora Verônica Maier, da Federal Fluminense, a gente tratou de economia comportamental, que é muito diferente da economia clássica, onde decisão de compra, relações de consumo, vem da mediação única pelo preço e tal. Né? E a gente comentou que o comportamento humano tem mudado nos últimos, bom, ao longo do tempo e muito mais nos últimos anos, e quanto o ambiente está influenciando não o meio ambiente natural, mas o ambiente de negócios, o ambiente de convívio, o ambiente social das pessoas tem influenciado a decisão de compra, e a gente tocou por cima na questão da reputação online. E aí, é interessante, trazendo um pouco para a gestão da qualidade, daí depois eu gostaria que você comentasse um pouco isso. Por isso que eu falei no começo que as nossas soluções elas são complementares, né? Super. Porque, na verdade, são totalmente complementares, né? Porque a reputação online nada mais é reflexo da percepção de qualidade que o cliente teve lá no equipamento turístico, né? Ou no empreendimento, enfim. Obviamente que a reputação online ela vai seguir um ciclo até influenciar novas compras. Exato. Mas ela nasce, né? Os reviews eles são digitados e são postados a partir da experiência. Isso, são Na frutos de maioria das vezes, experiência. né? Isso. Quando não é review plantado, mas na maioria das vezes é a partir da experiência do turista no equipamento turístico no destino. Então, eu gostaria que tu fizesse essa relação da complementariedade entre gestão da qualidade e gestão da reputação online. Uhum. E o que tu considera, por exemplo, se um empreendimento faz gestão da reputação online, mas não faz gestão da qualidade? Uhum. Não seria uma gestão incompleta, obviamente, Total. mas arriscaria desperdiçar recursos. Porque eu posso responder o review negativo ou positivo, mas se eu não fizer nada para gerenciar o que resultou nesse review, de nada vai me adiantar. Vou melhorar meu índice, porque eu respondi e tal, depois a gente vai falar de índice. Mas não vou conseguir fazer com que, a médio e longo prazo, o meu empreendimento melhore. Né? Uhum. Então, eu gostaria que tu comentasse um pouco dessa complementariedade entre gestão da qualidade, lá na ponta, né, dos serviços realmente oferecidos pro cliente, e gestão da reputação online. Como elas Concordo. conversam? Perfeito. O que gera bons reviews, né? Ou reviews negativos, são experiências, né? Sem dúvida nenhuma. E você fazer a gestão da experiência do consumidor, e que está totalmente atrelada à questão da qualidade do que você está oferecendo, é fundamental. E isso é outra coisa que a gente defende muito junto aos nossos clientes,
que não adianta ele responder review só. Ele tem que atuar em cima ele tem que atuar em cima dos reviews, né? Os reviews não estão lá para ser apenas respondidos. Os reviews estão lá para gerar ações da empresa para melhorar a qualidade do que ela tá oferecendo, né? Então, sem dúvida nenhuma, concordo 100% com isso. Tanto é que nós, como empresa, como plataforma de gestão de reputação, a gente está avançando agora num próximo passo, ainda esse ano, já está em desenvolvimento, onde a gente também vai trazer um módulo de pesquisa de NPS dentro da Reviewer, né? Por quê? Porque a gente precisa identificar como é que está sendo a questão, como é que está sendo a percepção da qualidade no local, para entender também se isso está gerando bons reviews ou não. Então, a gente quer fechar o ciclo todo, né? A gente quer fechar todo esse ciclo de gestão, não apenas de reputação, mas de experiência do consumidor, né? Então, acho que sim, as duas coisas estão totalmente atreladas, não teriam como ser separadas, e é um erro das empresas que pensam que basta fazer a gestão da reputação, como também pensam que basta só fazer a gestão da qualidade, porque uma coisa está atrelada à outra, e se você juntar os dois, você consegue ter um resultado muito melhor, né, Thiago? Muito melhor. Então, você imagina, vamos imaginar aqui, né? Mas um hotel que só responde review, mas aí as pessoas começam a reclamar que o café da manhã está faltando isso, isso e aquilo, e as pessoas não trabalham em cima disso, cara, eles vão continuar reclamando. E o que adianta responder dizendo, muito obrigado pela sua avaliação, e vamos mandar para o setor responsável para cuidar disso, mas não cuidam, né? Então, isso acaba, na verdade, depois arranhando a reputação da empresa, né? E atrapalhando até na aquisição de cliente. Então, assim, é fundamental fazer a gestão das duas coisas juntas o tempo todo, tá? Show. Até porque tem que pensar bastante no seguinte, né? Gestão de reputação e gestão de qualidade, na minha opinião, humilde opinião, e divido aqui contigo, Thiago, que tu é o especialista, tu é o técnico. Eu sou um empreendedor publicitário que gosta muito de toda a matéria relacionada à qualidade de atendimento de cliente, tá? Eu sempre defendi, como publicitário, que a melhor propaganda que existe é cliente bem atendido, sempre, né? Então, não adianta você fazer uma publicidade dizendo que você é lindo e maravilhoso, e aí quando o cliente chega lá na loja, chega no hotel, a experiência é uma porcaria. Então, você está jogando o dinheiro fora, né, de investimento de publicidade. Então, a melhor propaganda que você pode fazer é cliente satisfeito falando bem de você, né? E aí eu fico pensando, o que adianta um local ficar apenas respondendo o review e não cuidando da sua experiência ali dentro? Então, é fundamental fazer as duas coisas juntas o tempo todo. Show. Os indicadores do Turqual estão disponíveis para Sem novas dúvida soluções. nenhuma, por isso que a gente é parceiro, né? Bom, vamos lá. Tivemos aí umas interações, Santi. A Nanda Gentil falou do restaurante Camarões lá em Natal, que teve feedback negativo e tiveram prontamente as respostas no Instagram realizadas e de maneira muito bacana. Isso é algo que a Reviewer faz muito bem, né, de possibilitar a não execução do Ctrl+C, Ctrl+V nas respostas do... Fundamental. Então, se puderes comentar um pouquinho sobre a melhor maneira de encantar o cliente também, respondendo, encantar um cliente insatisfeito só com a resposta que você vai dar para um review negativo, por exemplo. Eu acho bem importante, o primeiro ponto é sempre pensar que a pessoa que está fazendo o review, o consumidor, que foi lá no teu local, consumiu do teu produto, do teu serviço, e tirou o tempo dela depois para te fazer uma avaliação, né? De maneira totalmente orgânica, você não pediu para ela fazer, ela foi lá e fez essa avaliação. E ela está fazendo essa avaliação, primeiro, para ajudar outros consumidores a irem ou não irem no teu local. Esse é o primeiro ponto. E segundo, que ela está fazendo essa avaliação para ajudar o estabelecimento a promover melhoria, né? Ou até a incentivar o estabelecimento a continuar fazendo o que está fazendo muito bem feito, né? Tanto é que, na verdade, Thiago, as pessoas pensam assim, as pessoas fazem review só para criticar. Não fazem review só para criticar, e eu provo para vocês
que mais de 80% dos reviews da internet eles são positivos, tá? Então, na verdade, o consumidor ele tem muito mais a intenção. Não quer ficar contando que a gente passou mico, né, em algum local ou que não teve uma boa experiência. A gente prefere, sim, compartilhar boas experiências na internet, né? Mas, enfim, tirando isso, o ponto é o seguinte, se você tem um review negativo e positivo, não importa, tá? Vamos tratar de review aqui. A pessoa foi lá e deixou esse review, ela tirou o tempo dela para deixar esse review para você, né, para o teu negócio. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é agradecer. Né? Não importa se for positivo ou negativo. Você tem que agradecer a pessoa que ela tirou o tempo dela para deixar essa avaliação para você. Né? No caso de review negativo, é muito importante a pessoa que está respondendo o review ter empatia sobre o que está acontecendo. Né? Empatia com a pessoa. Né? A gente sabe que, às vezes, o consumidor exagera um pouco, né, na sua crítica. Né? E isso acontece. Nós mesmos, como consumidores, às vezes exageramos na crítica. Né? Só que você precisa entender que quando você responde um review público no Google, no TripAdvisor, aonde for, no Facebook, principalmente no Facebook, tomar bastante cuidado com o Facebook, você não está respondendo apenas para a pessoa que fez o review. Né? Isso é o de menos, na verdade. Você está respondendo para milhares de pessoas que vão ler a tua resposta. E os consumidores leem as respostas. Tenham ciência disso. Eles leem as respostas. E é por isso que quando você responde o review, você tem que ter isso em mente. Você vai responder para milhares de pessoas que vão ler a tua resposta. Então, tomem muito cuidado no momento de responder. Você não pode levar para o lado pessoal. Jamais levar para o lado pessoal. Você não pode fazer o que aquele cara lá do Rio Grande do Sul faz, sabe? O que bombou aí na internet aí, né? Eu até fiz um artigo sobre isso e tal, né? Que o cara xingava os clientes, sabe? Então isso não existe, né? Pode parecer muito bonito, mas eu, do meu ponto de vista, acho um erro grotesco. Então, assim, toma muito cuidado no momento de responder. E se você é o dono do estabelecimento e é você que responde, toma 50 vezes mais cuidado, porque a gente tem como é que diz? A gente tem, quando é dono, aquela coisa meio que entra no pessoal, assim, né? A gente fica meio bravo, né? Fala, pô, o cara tá me criticando aqui e tal, mas cuidado com isso, toma bastante cuidado com isso, né? Pensando justamente nisso, você não está respondendo só para quem fez o review, você está respondendo para milhares que vão ler a tua resposta. E se a tua resposta para um review negativo for uma resposta adequada, sincera, correta, empática, você vira o jogo, né? Você, na verdade, mostra para as pessoas que estão lendo aquela tua resposta que mesmo que você erra, você assume o erro e você corrige o erro e você toma providências, né? E isso que é o mais importante. Porque... desculpa, eu ia falar uma coisa que eu tinha esquecido, agora eu lembrei. Que estratégia de reputação online, né? Gestão de reputação online e gestão de qualidade, de experiência do consumidor, na minha humilde opinião, na verdade, uma grande estratégia de não apenas de fidelização, mas de aquisição de cliente. Né? Porque no momento que você está gerando melhores experiências, essas melhores experiências começam a ser cada vez mais compartilhadas na internet, você começa a atrair cada vez mais clientes, porque você se posiciona melhor nesses sites de busca. Né? Está totalmente ligado uma coisa na outra. As coisas não estão separadas. Pelo contrário, elas estão totalmente ligadas. É tudo algoritmo, gente. Tudo algoritmo. É algoritmo do Google, do TripAdvisor, um falando com o outro. Então, assim, quando vocês pensam em gestão de qualidade, gestão de reputação online, pensem que existem milhares de algoritmos por trás disso tudo que estão fazendo vocês subirem ou descerem nesses rankings. Né? Então, é uma grande estratégia de aquisição de cliente, no fundo. Só respondeu o professor André Perinoto, está aí. Ele perguntou se existe alguma relação de estudo da avaliação dos pontos, né, da pontuação com comentários positivos. Né? Se a empresa, se vocês conseguem fazer esse cruzamento entre, coloquei 5 pontos, o comentário foi totalmente positivo. Eu conheço um pouco a solução, né, Santi? E eu sei que vocês dividem em comentários positivos, neutros e negativos. Exato. Mas tem uma confirmação de que positivo é nota 4 e 5.
Não, eu entendi a pergunta dele, é uma pergunta que a gente recebe constantemente. A gente ainda não tem a questão da análise do texto no sentido de separar o que é negativo do que é positivo e calcular isso de maneira diferente. Não. A gente, nesse momento, o que a gente faz é separar por nota, né, entre positivo, negativo e neutro. E a gente tem uma função nova onde a gente separa os reviews por categorias. E aí, sim, nessa separação por categoria, a gente consegue dizer quantos por cento dos termos são... Então, por exemplo, eu consigo, por exemplo, categoria limpeza. E aí aparecem vários reviews falando de limpeza. E eu consigo, daí sim, nessa questão da limpeza, eu tiro a nota aqui, eu tiro a nota do cálculo, tá? do algoritmo, e eu penso assim, a limpeza está relacionada com que palavras? Muito limpo ou o local extremamente sujo. E aí sim eu consigo identificar e dizer quantos por cento dos reviews estão falando de limpeza de maneira positiva e quantos por cento estão falando de limpeza de maneira negativa. Negativa. Mas eu não consigo, num review único, dizer se ele tem uma nota diferente daquela nota que a pessoa identificou. Porque, na verdade, assim, quando eu gero a minha nota, a nota da reviewer, eu não considero a nota do review. Eu, na verdade, só considero o texto e se o review tem texto ou não tem texto e tudo mais, tá? Então, ali sim tem uma análise semântica. Mas com relação à nota do review, eu não identifico se esse review teria uma nota melhor ou pior. Isso não. André, nós, em 2017, eu fiz uma pesquisa com 1.300.000 comentários de restaurantes de 7 cidades brasileiras. Então, a gente pegou 25 mil restaurantes, se eu não me engano. As notas médias foram acima de 4, de todas Sim. as cidades. Curitiba, Florianópolis, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Belém, Recife. Todas as cidades com nota média de todos os restaurantes do TripAdvisor com nota média acima de 4. E aí a ideia era identificar quais os atributos de qualidade mais estavam presentes nos comentários, né? Eram mais significantes dentro desse corpo extenso de comentários. E aí a gente identificou que para restaurantes, né, a localização, atendimento, horário de funcionamento, infraestrutura, preço, qualidade da comida e variedade do cardápio, né? Esses atributos apareceram nos restaurantes de todas as cidades. Por que é importante isso dentro dessa nossa discussão, né? Dos empreendimentos entenderem o que é atributo essencial? Porque o atributo essencial para o restaurante pode ser diferente do atributo essencial para o hotel, né? O hotel vai entrar quarto, vai entrar cama, vai entrar café da manhã, né? Então, a gente só consegue identificar o atributo essencial a partir ouvindo o nosso Exatamente. cliente. E a gestão da reputação online vai auxiliar nisso, porque a gente tem um escopo, uma quantidade enorme de comentários que vai facilitar a gente chegar no atributo essencial de forma mais significante. Então, complementando, né, aí aqui eu consigo, de certa forma, fazer relações estatísticas entre atributos e notas, né? Porque se a minha nota foi 5 e ele só comentou sobre a qualidade da comida, provavelmente e aí esse é um comentário. A gente pega 1.000 comentários, com nota média 4,5 e presença do indicador de qualidade da comida em 90% dos comentários, provavelmente esse indicador foi o que determinou essa nota, né? Obviamente que a gente está trabalhando com dados não numéricos, a gente está trabalhando com palavras, com dados nominais, né? Então, a análise não vai ser totalmente estatística, vai ter um pouco de qualitativo aí. Mas é interessante essa relação que o André trouxe da nota. Você falou do índice, Sandy, mas eu acho que o pessoal a gente não comentou no começo. A reviewer tem uma própria nota que ela dá ao seu cliente empreendimento, e é um índice dinâmico que ele vai aumentando e diminuindo de acordo com algumas coisas que a empresa faz e que o cliente faz.
Então, eu gostaria que tu comentasse um pouquinho do índice que a Reviewer criou. Tem um nome que eu esqueci. É Ah, RRI, Reviewer beleza. Rating Index. Isso. Se pudesse falar um pouquinho. Então, o Reviewer Rating Index é um algoritmo, é uma fórmula matemática para a gente calcular a reputação de uma empresa num determinado período de tempo, né? A gente fez bastante benchmark com outras ferramentas que possuem também os seus índices de reputação lá fora, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, né? Até para comparar se a nossa nota ela estava fazendo sentido ou não frente a principais aí ferramentas do mercado, né? E a gente realmente teve bastante, o nível de acerto foi estrondoso, assim, a gente ficou bem contente com o resultado. O que a gente considera no RRI, né? Existem 4 principais variáveis, vamos dizer assim, a gente não pode inventar uma coisa do nada, né? A gente tem que entender como é que as coisas funcionam para daí poder criar o nosso algoritmo. Então, a gente foi entender primeiro como é que o Google, o TripAdvisor, o Booking, como é que eles calculam a nota deles, né? E a gente encontrou 4 variáveis que são em comum para todo mundo, tá? Então, que são, primeiro, claro, a nota que aquele review está atrelada, né? Sem dúvida nenhuma, a questão da nota é fundamental. Depois tem a questão da quantidade de reviews que o local tem. A data dos reviews é bem importante, tá? E a quantidade, data, a nota, e se o review tem resposta ou não tem resposta, tá? Essas são as principais variáveis que acabam gerando a nota do estabelecimento. Então, a gente foi em cima disso. Além disso, a gente colocou uma quinta variável, que é se o review tem texto ou não, tá? Porque a gente entende que um review com texto, ele vale mais do que um review sem texto, né? Um review sem texto não passa de uma nota. Agora, um review com texto, ele realmente influencia, né? Ele ajuda a influenciar uma decisão. Então, a gente colocou essas 5 variáveis. E no nosso caso, a gente deu uma apertadinha no parafuso da data, né? A gente falou, cara, um review, por quê? Também, pesquisas indicam que um consumidor lê, na média, 10 reviews para tomar uma decisão, né? E quais são os 10 reviews que ele vai ler para tomar uma decisão? Teoricamente, são aqueles primeiros 10 que aparecem na timeline de uma empresa, né? Então, assim, aqueles 10 primeiros reviews que estão ali no TripAdvisor, né? Quando você procura um restaurante, você encontra um restaurante, aí tem aqueles primeiros reviews, os 10 primeiros reviews daquele restaurante, eles são fundamentais, né? Então, a gente entendeu também que esses 10 primeiros reviews, eles precisam, vamos dizer assim, que os reviews mais recentes precisam valer mais do que reviews mais antigos, tá? Porque também pesquisas indicam que o brasileiro, principalmente, ele é bem criterioso com relação a isso, tá? Uma pesquisa do Reclame Aqui do ano passado provou que o brasileiro não acredita em review que tem mais de 2 semanas, né? Ou seja, ele não considera review que tem mais de 2 semanas, né? Já tem pesquisas lá fora que falam de até 2 meses, né, de review, né? Então a gente falou assim, cara, vamos botar a questão da data um pouquinho mais forte para a variação, inclusive, do RRI ser maior. Então, quando a gente coloca na ferramenta um local e a gente examina um período, você vê claramente, assim, é engraçado quando a gente vê a nota, né? Você vê claramente, assim, um review que entrou como 5 estrelas, vamos supor, no dia seguinte ele é 4,999999. No outro dia, 4,999998. Entendeu? Ele vai caindo, o valor dele vai caindo na nossa nota, né? Isso acaba fazendo com que a gente consiga identificar de uma maneira muito mais precisa a nota do estabelecimento num determinado período de tempo. Claro que a gente sempre consolida também, porque se o estabelecimento quer ver qual foi a minha nota em dezembro do ano passado, é aquela nota que a gente fechou de dezembro do ano passado, ele não vai começar a cair por causa disso, né? Obviamente. Mas é assim que a gente calcula. E teve uma outra pergunta que a pessoa fez, a questão do copia-cola, né, das respostas, né? Jamais façam isso, tá, pessoal? Copiar e colar a resposta, pelo amor de Deus. É muito importante você responder o review de maneira totalmente personalizada, né? Totalmente. E realmente a nossa ferramenta nisso ela ajuda bastante, porque ela tem um robô sugestor de respostas que é totalmente customizado para cada cliente. Então a gente coloca, inclusive, palavras-chave, a maneira como a empresa quer se comunicar com o seu cliente. Então, a gente tem aí, por exemplo, os restaurantes Mangai, lá do Nordeste, eles gostam de falar
gírias nordestinas na resposta e tal. Então, o robô utiliza tudo isso para gerar respostas, né? E as respostas são únicas mesmo. Um único review, a gente consegue gerar mais de 50 mil variações de resposta. Tá? Então, é fundamental que exista variação com relação à resposta, né? Eu lembrei agora do Gabriel lá de Foz. Gente fina, né? A gente fez o segundo encontro da Rede Brasileira de Observatórios de Turismo em Foz do Iguaçu em 2017, acho que foi 2017 ou 2018, não estou lembrado agora, e foi na Itaipu. E aí eu fiz uma apresentação sobre o Turqual, fiz um mini curso sobre o Turqual, e na parte de reputação online o Santos tinha me disponibilizado o login e senha da Prefeitura de Florianópolis, e eu apresentei para o pessoal lá. E eu lembro que o Gabriel era o responsável pela gestão da Ele não está reputação mais online lá agora, dos ele saiu. Não, né? Era responsável E pela entrou gestão. outro cara, entrou outro Gabriel no lugar dele, muito engraçado. É? E aí eu falei para ele, pô, a gente tem a Reviewer e tal, e a Reviewer consegue, numa plataforma só, você responder os reviews de todas as plataformas que o empreendimento está. Né? Uhum. E aí eu terminei a palestra e ele chegou, professor, pelo amor de Deus, me passa o contato dessa empresa, porque eu chego no escritório todos os dias e eu abro 13 abas de sites, faço login em 13 sites para responder 13 vezes as mesmas coisas. E aí deu certo, né, Santi? Deu, Você entrou são o nosso super cliente aí. para fazer a gestão da reputação online. Só que aquela questão, né? Gestão de reputação também, Thiago, não é apenas responder review, né? Sim, também analisar review, né? E é isso também que acaba a plataforma acaba ajudando bastante. Eu conheço muita empresa que faz isso na mão, inclusive, né? Então, eu mesmo fazia na mão e por isso que eu acabei um dia, né, falando, pô, cara, se eu tiver um software para fazer isso, né, ia ser mais legal. Mas a questão é que dá para fazer na mão? Dá para fazer na mão. Dá um trabalho desgraçado, mas dá para fazer. Mas assim, é bem importante categorizar os reviews, né? E você entender realmente o que as pessoas estão falando de positivo e negativo. E outra coisa são várias métricas também que são importantes de seguir, né? Então, se a gente está falando que a nota de um estabelecimento é influenciada por quantidade de review, por data, por resposta e tal, então você tem que seguir essas métricas também, né? Então, quantos reviews eu estou recebendo por dia, né? Eu consigo aumentar esse número? O que eu preciso fazer para aumentar esse número? Qual é a proporção que eu tenho entre review positivo e negativo? Né? Porque existe uma proporção que é ideal, tá? Então, para você ter uma nota, um score alto, que a gente chama acima de 9, né? Então seria 4 estrelas e meia, né? Que realmente é quando o negócio começa a ficar bacana. Você precisa ter pelo menos 85% de review positivo. Não pode ter mais do que 5% de review negativo e não pode ter mais do que 10% de review neutro. Né? Então, essa proporção ela precisa ser medida o tempo todo. Né? Porque se você sai dessa proporção, a tua nota baixa de 9, e se você entra nessa proporção e melhora ela ainda, você passa de 9. Então, são métricas importantes de seguir numa gestão de reputação. Não é apenas responder. Né? Então, tem vários números e vários indicadores que você precisa acompanhar. E a questão da nota é importante também, não somente por influenciar a decisão de compra pela nota, mas a nota te coloca para cima nos sites de busca. Exatamente. Ainda mais então, em OTAs, né? Ainda mais em OTAs. Em OTAs é inacreditável o que acontece, né? Porque no momento que você sobe no ranking de uma OTA, você consegue fazer o quê? Você consegue mexer na tua diária, né? E é isso por isso que os hotéis tentam sempre estar melhorando a sua nota nas OTAs, né? Apesar que a gente sabe que os hotéis preferem sempre fazer reserva direta, né? Mas não dá para esquecer das OTAs e quanto melhor ranqueado você tiver numa OTA, melhor você vai conseguir cobrar também, porque a percepção de valor, de custo-benefício que o consumidor vai ter é maior, né? Então, é assim que funciona. Por isso que existem inúmeras pesquisas que comprovam, né, que quanto melhor a tua nota nas OTAs, melhor é o teu RevPAR, melhor é o teu faturamento e tudo mais, entendeu? Isso que seria meu próximo tópico, Santi. Desde 2000 aquela pesquisa da Harvard Business Review, do Deluca, eu acho que é
2012, né? Isso. Que demonstra que o aumento de uma estrela na nota de presença online, de reputação online do empreendimento, aumenta o faturamento anual de 5 a 9%. Exato. Tem essa pesquisa da Não Harvard. sei se existem outras pesquisas Existem. parecidas, quais Vale os a dados pena que dar uma você pesquisada na Cornell University, que eles têm um departamento, uma área, ali na universidade de gestão de qualidade no turismo e tudo mais, e eles têm muita pesquisa bacana sobre isso, sabe? Na Cornell University. Várias pesquisas relacionadas à melhoria de reputação com RevPAR, principalmente, tá? Então vale a pena dar uma olhada nisso, assim. E depois tem várias pesquisas, inclusive do próprio Trivago, junto com a Cornell University. Tem pesquisa do TripAdvisor, junto com a Cornell University. Então, assim, a Cornell University eu diria que fora, tem a Harvard, obviamente, né, com várias pesquisas nesse sentido, mas a Cornell University seria aí a segunda com relação a isso aí. Show. Os americanos fazem muito bem isso, né? Comprovar resultado em tudo, né? Então, é bacana, né? Até porque, e principalmente na nossa área, o setor acadêmico não tem tanta representatividade assim. Por mais que nós tenhamos uma das grandes mentes da etnografia e do trabalho de comportamento e consumo online lá nos Estados Unidos, que é a Gretzel, mas o campo, o setor de mercado, ele é muito forte. A gestão turística é muito forte, né? Principalmente De qualquer maneira, Thiago, né? a gente mesmo tem vários cases muito, muito bacana, principalmente com hotéis, né? Porque nos hotéis realmente a gente consegue medir de maneira muito exata a melhoria da reputação online relacionada com o aumento de faturamento de RevPAR do hotel, porque a gente consegue realmente ver como quanto mais o hotel pede feedback, quanto mais ele responde, quanto mais ele atua em cima das críticas, né, e dos problemas, a reputação dele vai melhorando. E a gente tem cases assim, muito bacanas. Tem um case com o Cambirela, vocês podem ligar para a Carolina Lopes, lá, que é a proprietária do hotel, e perguntar para ela. E ela foi a nossa primeira cliente de hotel, né? Então é um cliente que está usando a Reviewer já há muito tempo e usa muito bem a Reviewer, né? Então ela faz o trabalho bem feito com relação, ela realmente tira tudo que tem para tirar da ferramenta. E ela, quando iniciou com a gente, ela tinha a nota abaixo de 8 no Booking, e hoje ela tem nota 8,6, 8,7. Ela já está classificada como fabuloso no Booking, né? E pergunte para ela realmente o que isso trouxe de benefício com relação a resultados do hotel. Né? É interessante porque a implementação de gestão da reputação online ela é ótima e ela é uma ação interessante e fantástica para as duas pontas. Né? Para o cliente, porque ele vai receber um serviço melhor a médio e longo prazo, e para o empreendimento, para o hotel, para o restaurante, para o atrativo turístico, porque vai reverter em um resultado financeiro, um resultado de negócio muito melhor. Sim, sim. E aí a gente já está quase terminando, né, Santi? Sim. De que forma, acho que é importante a gente voltar ao que começou a nossa conversa, de que forma tu entende que como a gestão da reputação online vai estar presente até a reabertura do mercado, porque hoje nós não temos mercado turístico, o mercado turístico é zero hoje. Então, de que forma tu acha que deveria se comportar a gestão da reputação online até a reabertura do mercado turístico? E se, após a abertura do mercado turístico, a gente retornaria como era a gestão da reputação online, ou a gente tem novos ensaios, novas possibilidades, novas alternativas para estar evoluindo em cima disso também? Tá. Como a gente conversou lá no início, né? Eu acho que nesse momento é fundamental fazer um pouco de lição de casa, né? Então, pegar o histórico, sugiro pegar o histórico da temporada, da alta temporada, né? Então, dezembro, janeiro, fevereiro. Pega esse histórico. O que aconteceu agora é que os reviews eles subiram, tá? Thiago, você super transparente aqui. Os reviews subiram. Subiram por quê?
Review depende, Consumo. depende de fluxo, né? Reviews dos canais que a gente monitora, né, nesse momento, né? Os reviews de internet, de e-commerce, estão bombando. Agora, os reviews de locais físicos, eles sumiram porque não existe mais fluxo, né? Então, eles vão voltar à medida que o fluxo voltar, sem dúvida nenhuma, né? Então, nesse momento, eu sugiro realmente fazer essa lição de casa, capturar esses reviews antigos que eles estão lá na internet, estão todos ali expostos, né? E realmente atuar em cima desses reviews, né? Fazer, categorizar esses reviews, ler review por review, identificar pontos fortes, pontos fracos e atuar em cima disso para se preparar para o retorno. E você falou muito bem, né? Pegar os pontos fortes e preparar a comunicação em cima desses pontos fortes. O consumidor já está lá te dando toda a letra, pô. Né? Então usa, né? Ele já tá dizendo. Eu li um review esses dias que o cara falava assim, está no meu artigo, inclusive, esse review, que o hóspede falava assim: tem um barquinho para atravessar, atravessar um rio para chegar na praia. Cara, o cara deu a letra do que para ele foi a grande. E ele deu um review nota 3. Ele não gostou de algumas outras coisas, né? Mas ele fez um review muito correto, assim, sabe? Muito ponderado e tal. Mas ele falou o que para ele gerou uma grande experiência naquele hotel, né? A questão do barquinho de atravessar o rio para chegar na praia. Cara, usa isso, então, na tua comunicação. Mostra o barquinho. Mostra como o teu lugar é bonito, que tem essa praia do outro lado do rio e tal, né? Então, isso é bem importante. E atua em cima dos pontos negativos. Fundamental. Aproveita para corrigir. Nesse mesmo review, a pessoa falou: os atendentes fazem o básico. Eles não surpreendem. Não, como é que ele falou? Não tem mimos, né? Pô, então, cara, já que o cara deu a letra, por que você não faz um mimozinho? Deixa um incenso em cima da mesa? Sei lá, faz alguma coisa. Detalhes, né? Uma experiência positiva está no detalhe. Uma grande experiência está sempre no detalhe, né? Não tá só no conjunto todo, está em detalhes. É o barquinho que o cara atravessa no rio e tal para chegar na praia. É um detalhe do negócio, né? Então isso eu acho que é bem importante. Depois a tua segunda parte da tua pergunta, desculpa, qual foi? Nem eu lembro mais, pô. Poxa, cara. Aí agora ferrou, né? O pessoal vai achar que nós estamos aqui. Não, se vai mudar o. Se Isso vai pós, mudar. Então, o que vai eu mudar o acho? Desculpa, comportamento. olha, a parte mais importante, na verdade, né? Eu acho, na minha opinião, né, que o consumidor vai, na minha opinião, baseado no que eu tenho lido bastante, né? Porque eu tenho tirado bastante do meu tempo para ler pesquisa e entender tendências do que vai acontecer no pós-Covid aí, né? Eu acho que a gente vai enfrentar um consumidor muito mais exigente do que era antes, né? Muito mais exigente. Inclusive, esses dias a Juscelia, a nossa amiga Juscelia, colocou ali uma pesquisa do pessoal de Portugal dizendo que os turistas iam optar por locais com melhor reputação, né? E com cuidados extras com relação à limpeza e tudo mais. E eu também tenho essa opinião. Eu acho que reputação online e experiência do consumidor, gestão da qualidade, vai tomar uma importância de uma proporção nunca antes visto antes, tá? Eu acho que vão ser as grandes estratégias para fidelizar e para adquirir cliente, tá? Eu acho que elas vão, de maneira definitiva, entrar no portfólio de investimento das empresas. Gestão de reputação, qualidade e experiência do consumidor, como o que a gente nunca viu antes. Eu acho que eles vão deixar de fazer investimentos em meios de divulgação de massa, esse tipo de coisa assim, e vão realmente priorizar essas estratégias que colocam o consumidor no centro do centro da estratégia, né? Coloca o consumidor no foco do negócio. Show. Santi, a gente teve uma pergunta aqui sobre o RRI, se a questão do 85, 10 e 5 é do RRI de vocês ou é geral? Não, ele é baseado em cima do nosso RRI, sim, a questão do 85, 10 e 5. Tá ligado. Na verdade, assim, Convenção de a gente Time. identificou que quando você tem essa proporção 85, 10 e 5, o nosso RRI sempre bate no 9 e quando melhora a proporção, ele passa do 9. Né? Então, foi aí que a gente definiu que o 85, 10 e 5 era uma proporção ideal para você ter uma nota alta na internet. Legal. Beleza. Gente, a gente vai. A gente tem mais 4 minutos aí. Acho que 4. Deixa eu ver.
A minha bateria 4 está minutos. quase acabando, tá? Se eu cair. Na segunda live, a minha quase acabou. Agora eu aprendi. 1 hora antes eu volto a pegar. Tá bom. Então, a gente vamos finalizando, né, Santi? Eu acho que foi muito Legal. bom. Como sempre né? Como eu falei, o Santiago está sempre nas minhas aulas presenciais, Pessoal, palestrando sobre educação estou online. disponível no LinkedIn. Quem quiser me encontrar, Santiago Edo, facinho, tá bom? Estou disponível ali. Então, muito obrigado, Santi. A gente tem um contato quase que diário, mas semanal sempre, né? Conversando sobre esses temas e é muito bom te ouvir sempre. Você falou da Juscelia, na sexta-feira a gente tem uma live com a Juscelia aqui, às 5 da tarde, gente. A Juscelia Borges, Não percam. CEO da Smart Tour Brasil. A Smart Tour Brasil é parceira da Reviewer, é parceira da Turqual. A gente tem essa ideia de que é necessário parceria. Nós três somos aqui de Florianópolis e junto com mais poucas empresas temos soluções na área do turismo. Então não tem por que não parcerizar, né? Então, Sandy, muito obrigado pelo papo, muito obrigado pela parceria de sempre. A gente continua com as lives. Na semana que vem tem o Diego também, da H-System, para estar fazendo essas aulas à distância, que seriam, todos vocês estariam lá na sala de aula comigo, mas infelizmente a gente não consegue fazer presencial, e felizmente a gente consegue fazer online, porque tem gente do Brasil inteiro vendo. Então, obrigado a você, todos Thiago, que participaram, obrigado, Santi, obrigado e até você. sempre. Foi um prazer. Valeu. Obrigado. Um abraço.